Aleluia. Quero saudar a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa paz que só Ele tem. Que Deus te abençoe, amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós colocamos diante de Ti este momento onde a Tua palavra ela é ministrada aos nossos corações. Palavra esta que não é outra palavra, mas é a palavra que sai de Ti. Palavra que traz à existência todas as coisas. Palavra da qual dependemos, onde somos transformados, curados, guiados, abençoados, libertos. Que a Tua palavra tenha total liberdade de estar ministrando, de estar falando, e que todo aquele espírito, ou aqueles espíritos, que trabalham para roubar a palavra sejam amarrados, e que a palavra prospere, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer graças a Deus. Põe graças nisso. Graças a Deus por tudo. Que o Espírito Santo venha falar poderosamente contigo. E que você seja abençoado. Porque nós estamos vivendo dias onde foi profetizado, onde foi revelado, a palavra de Deus mostra tudo, fala tudo, a palavra de Deus ela é incrível. E nós estamos vivendo dias que são os dias da volta de Jesus. Então vai acontecer muitas coisas. Coisas boas e coisas ruins. São coisas que são opostas, mas elas estarão acontecendo no mesmo tempo. Então haverá crentes que estarão bem, mas haverá crentes que estarão presos. Haverá crentes que terão vida, mas haverá crentes que serão mortos. Então haverá muitas coisas nesse período que nós estamos vivendo. É um período onde haverá mortes, enfermidades, pestes, fomes, guerras, terremotos, muita coisa ruim. Mas haverá também avivamento, muita salvação. E nós, os crentes, aquele que é de Deus, ele não tem medo. Nós não temos medo da morte. A morte para nós, os cristãos, ela é bem-vinda. Porque a nossa terra não é aqui. Aqui não é a nossa cidade. Nós esperamos uma cidade dos céus. Uma cidade perfeita, e quando morremos, nós já vamos para um local, junto de Deus, antes de entrar nesse paraíso. Mas quando houver o arrebatamento da igreja, que os mortos vão ressuscitar primeiro, aqueles que morreram em Cristo, e aqueles que estão vivos subirão, e nesse momento, aqueles que estão lá nesse local junto com Deus, vendo a Deus, adorando a Deus, eles descem, são arrebatados e todos entram no paraíso, na cidade que nós estamos esperando. A morte para nós não é problema. A morte para nós é vitória, é bênção, é ir para Deus, é ir para junto daquele que nos escolheu e nos chamou. E no meio dessa situação toda, deste momento onde o Espírito Santo é um só, você está aqui? Você está presente? Aonde o Espírito Santo é um só, não tem dois, é um. É Ele que fala com os profetas. É Ele que fala com os seus servos, os seus ministros. Independente de cultura, de língua, povos, nações, o Espírito Santo é um só. E o Espírito Santo tem falado com pessoas no mundo inteiro. E pela graça de Deus eu consegui, ou aconteceu, de eu ter contato com pessoas de países diferentes, pessoas de continentes diferentes, aonde falaram todos a mesma coisa.
é o Espírito Santo que está falando com a sua igreja. E Deus está dizendo que é tempo, este tempo, é tempo de consagração, é tempo de santificação. Então, se você é de Deus, busque mais Deus. Se você ora, ore mais. Se você se santifique mais. É o que Deus está falando pelo seu Espírito às nações, de maneira geral. Então, vamos buscar a Deus. Vamos nos esforçar, pagar o preço, ter disciplina de estar diante de Deus. Uma coisa muito importante para todos nós, que estamos na terra ainda, que não morremos e estamos vivendo este momento, uma coisa muito importante é a fé, são as promessas, é o relacionamento com Deus. No entanto, todas essas coisas estão ligadas a uma, que é a oração. Como que nós alcançamos fé? Como a fé é aumentada? Como nós recebemos o dom da fé? Tudo isso é feito através da oração. A oração, ela é muito, muito importante. Se tem algo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós, foi essa intimidade, aonde nós falamos com Deus e sabemos que Deus está nos ouvindo. Como é importante nós que somos de Deus termos tempo de oração. Se você não tem uma agenda de oração, você precisa ter uma agenda de oração. Você precisa anotar horários na sua agenda de oração, aonde você está ocupado com um encontro, uma reunião que não é qualquer reunião, é a melhor reunião. Eu poderia ter um encontro com o rei da Bélgica, com o primeiro-ministro, com o dono de um banco, ou uma pessoa muito importante. Eu ia colocar na agenda, tenho reunião com essa pessoa. Porque quem sabe essa pessoa pode abrir portas para a nossa igreja, certas situações que estamos necessitados. Então, estaria na minha agenda, e no dia eu estaria na reunião para conversar com a pessoa. Nesse dia, nessa reunião, eu não teria tempo para conversar com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, ou qualquer outra situação. Eu tenho uma reunião importante. Quanto mais a reunião com aquele que é o Criador de todas as coisas, o mundo, a sua plenitude e todos quanto nele habitam, pertence ao Senhor. É dele que vem tudo. Nós precisamos ter uma agenda com Deus. Nós precisamos orar todos os dias. E eu quero falar para vocês algumas coisas que está ligada à vida de oração. Conquistas, promessas, cumprimento de promessas e tantas outras coisas, a fé que está ligada à oração. Por isso eu quero falar com vocês rapidamente sobre uma das pessoas, que é um homem, eu nem sei o que dizer, porque podemos dizer tantas frases que dizem por aí, mas esse homem, profeta Elias, um homem como eu, um homem como você, tendo as mesmas tendências, as mesmas tentações, as mesmas fraquezas. Elias, um homem sem igual, um homem que decidiu andar com Deus, um homem que tinha uma vida de oração. Ele falava com Deus, graças ao Pai, o Deus Criador que envia o Deus Filho, que na cruz do Calvário rasga o véu e nos coloca cara a cara, falando com Deus. O caminho está aberto. Que poder que tem o sangue de Jesus. Satanás não pode contra. Satanás não tem o poder de nos tocar, porque estamos debaixo do sangue. O que nós temos hoje é maior do que Elias. Elias, tudo que fez, tudo que falou, tudo que profetizou, todo o relacionamento que ele teve com Deus, hoje nós estamos numa aliança que nós estamos ainda acima. Será que nós entendemos isso?
Será que você que está me ouvindo, você entende isso? Que tem coisas que Deus nos entregou, está nas nossas mãos e nós não estamos usando. Quantos homens e mulheres que estão aqui que podem ser pessoas tremendas, instrumentos de Deus poderosos em suas mãos, porque nós temos o sangue de Jesus sobre nós. Fomos comprados, não foi por ouro e nem prata, mas foi pelo sangue de Jesus, não há valor igual a esse. Foi nos dado um novo nome, o nosso nome está escrito no livro da vida. Fomos libertos de toda maldição, de toda feitiçaria, de toda obra do diabo. Somos abençoados, a mão de Deus está sobre a nossa cabeça, e aonde quer que nós vamos, nós somos abençoados. Tudo que temos é abençoado, nossa casa é abençoada, nossos filhos são abençoados, nosso casamento é abençoado, nosso pão é abençoado, nossa água é abençoada, Deus está conosco. Quanto nós temos e não estamos usando? Mas Elias era um homem de oração. Clamava a Deus, falava com Deus. E Elias, em 1 Reis, no capítulo 18, nós vamos ver que Deus vem falar com Elias. Porque Elias era um homem de oração, estava o tempo todo em comunhão. Ele se isolava e ficava em oração, sempre, não era de vez em quando. Elias, então, usado por Deus, ele fala, Deus quer usar a tua boca. O que é que você tem falado com a sua boca? Você que é de Deus. Você tem falado das coisas de Deus ou você tem falado das coisas do diabo? Porque tem muito crente falando as coisas do diabo. Deus quer que nós usemos a nossa boca para falar as coisas de Deus. Mas isso não vai acontecer se você não tiver uma vida de oração. A oração está ligada a tudo isso. O profeta Elias, por causa do pecado que entrou em toda a nação, o rei, a rainha, decidiram matar os homens de Deus. Não estou falando que foi apenas a polícia vir, prender, levar para juiz, não, é matar. Eles mataram, perseguiram, e isso vinha do governo, vinha da autoridade da época. Elias fugiu, e eles estavam fazendo culto a demônios, a deuses estranhos. Jezabel, essa rainha, que estava ali operando, e o seu marido Acabe, que permitia tudo isso, e era dominado e controlado por ela, fez uma desgraça na nação. Então o profeta de Deus chega para o rei e diz, rei, Senhor, levanta homens aqui desse jeito, mulheres aqui desse jeito. Rei, que autoridade, que coragem, que ousadia. Rei, o governo. Segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre esta nação. Oh, aleluia! Os céus se fecham. A porta da chuva não existe mais, ela está fechada. O sol brilha. 1 mês, 2 meses, 6 meses, problemas começam a acontecer no país, mas as pessoas são teimosas, as pessoas são cabeças duras, querem viver na carne, na desobediência, querem fazer do seu jeito, então Deus vai permitindo para que eles aprendam, mas eles parecem que ficam ainda sem aprender, e fica, mas o que está acontecendo? O que é isso? Estamos passando fome, necessidade, a economia do país entrou em problemas.
Será que é por causa de Deus? Será que é por causa disso? Parece que não estão aprendendo. Passa 7 meses, 8 meses, 1 ano, a coisa vai piorando. E o povo começa a enxergar porque eles tinham abandonado a Deus. E continua. 2 anos, 3 anos, coisas horríveis acontecem, a ponto de seres humanos comerem os próprios filhos. Isso aconteceu em Israel, ao ponto de comerem cocô de pombo. O preço de um jumento, a cabeça de um jumento ficou num preço horrível. A catástrofe. Por quê? Porque eles estavam cultuando a demônios, porque eles se afastaram de Deus, e tinha um profeta, um homem de Deus. Procuraram ele, correram o país inteiro, e não o achavam. Deus o escondeu. Uma vez ele estava escondido, que Deus mandou ele para um local, uma montanha, e Deus fez brotar da rocha água. O Espírito Santo está falando conosco, que nós não precisamos temer, e nem precisa se organizar para certas coisas, porque não existe organização. Vai ser milagre como Elias. E a rocha brotou, e corvos traziam carne e pão. Mas aqui no capítulo 18, Deus vem e fala para Elias assim: Elias, chama o rei, fala para ele que virá chuva. Elias vai então, porque recebeu uma palavra de Deus. Deus diz que agora é hora da chuva vir. Não é algo que ele inventa, não é algo que ele pensa, que ele acreditou. É a palavra de Deus que veio a ele. Eu quero dizer a vocês que nós temos um Deus que fala. Quantos crentes parece que estão perdidos, desorientados, como se o seu Deus fosse mudo, calado, não falasse. O nosso Deus fala. Deus fala com Elias. Elias então vai aparecer diante do rei Acabe. E neste dia, a coisa estava tão terrível, a fome estava tão violenta na nação, que o rei chama o seu servo Obadias e diz para Obadias: vamos andar, pegue pelotões, pega homens com você, muita gente, e vamos andar, e nós vamos fazer uma busca em todo Israel, nos buracos, nos altos, em tudo. Quem sabe a gente acha uma fonte de água, alguma coisinha, porque está terrível. Nisso, aparece do nada Elias, a Obadias. E ele, quando Obadias vê o profeta, ele se prostra aos pés do profeta, honrando o homem de Deus. E Elias diz para ele: vai e fala com o rei, que eu vou falar com ele. E Obadias: não faça isso comigo, não faça isso comigo, porque se você me enviar ao rei Acabe, ele vai me matar. As coisas não era brincadeira, não, era sério, o rei matava mesmo, porque eu estou com ele há muito tempo, ele já mandou te procurar em todo Israel, eu já fiz aqui uma busca em Israel, em todos os lugares, eu não te achei, e agora do nada eu vou falar para ele que eu te achei, ele vai me matar. Ele vai pensar que foi eu que te escondi, porque eu escondi profetas em cavernas, eu alimentei com pão e água. Você pode ir, olha o homem de Deus, você pode ir e fala que eu vou falar com ele, para ele vir me encontrar, não vai acontecer nada. E não aconteceu nada. O rei chega e Elias fala: vai chover. Mas antes, olha como é que Deus faz. Mas antes, eu quero uma reunião no Carmelo.
Eu quero que venham todos os profetas, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas do Deus Ceará, acho que é isso, Acera, do Deus Acera. Que a nação venha sobre o Monte Carmelo. Não tinha chovido ainda. E nós vamos ver quem é Deus, porque essa nação está perdida. Se Baal é Deus, ou se o Senhor é Deus, traga 2 bezerros. Nós vamos colocar, eles vão fazer um altar e eles vão orar ao seu Deus. E vão pedir para que venha fogo do céu e queime. Aquele que Deus que responder, esse é o Deus de Israel. 850 profetas fizeram o altar, colocaram o animal, sacrificaram e começaram a invocar. Invocando. E nada. Passou 30 minutos, passou 1 hora, passou 2 horas, nada. O profeta Elias começa a fazer piadas, começa a fazer chacota, encosta neles assim e fala: então, quem sabe o Deus de vocês está com dor de barriga, está no banheiro, grita mais alto, começa a zombar da ridicularidade que eles estão adorando um demônio e não um Deus, as estátuas. E zomba, grita mais forte. Eles começam então a se cortar. Corta a testa, corta o rosto, corta os braços. Eles ficam banhados de sangue. E nada acontece. Passa a manhã toda. E o homem de Deus agora fala: é minha vez. Ele ajunta. Tudo tem motivo. Nada está por ser. Ele pega no altar, coloca as pedras, mas não é pedra por pedra, ele coloca 12, porque são 12 tribos de Israel. Ele restaura o altar de Deus, ele coloca o animal sobre o altar, e nesse tempo que não tinha chuva, que não tinha água, que estava num problema de economia terrível, ele vai dizer assim: faça um rego, um buraco, em volta do altar, joguem água. Trouxeram água, da onde? Jogaram água em cima do cordeiro. Jogue de novo, segunda vez, terceira vez, até que ficou inundado, e a vala que estava em volta estava derramando cheia. Então Elias começa a orar. Quando eu estive em Israel, um dos meus maiores desejos era subir no Monte Carmelo. Como eu quis estar lá. Infelizmente não consegui, estivemos perto, mas não foi como eu queria. Preciso voltar, porque eu quero subir nesse monte. Ele começa a orar. Esse Deus que é o mesmo, nunca mudou, Ele é o mesmo hoje. E fogo. Como foi isso? Eu fico tentando imaginar. Como aparece? Vem do céu. Uá! Queima, consome tudo. E o povo, que tinha uma multidão, o povo fica... só o Senhor é Deus. Todo mundo começa a gritar e adorar que só o Senhor é Deus. A coisa é muito forte, a coisa é muito violenta. São coisas que nós não estamos acostumados. Não vivemos em guerras. Nós vivemos com armas, nós vivemos com fuzis, com canhões, com pólvora. Não estivemos em guerra, mas naquela época era espada, era lança, era sangue, era tripa no chão, era cabeça, braço, membros do corpo.
Eles eram acostumados com isso, nós não. E nessa situação toda, Elias fala assim ao povo: peguem todos os profetas de Baal, 850, ninguém escape. E eles estavam tudo já mole, tudo cheio de sangue, tudo machucado, que eles se cortaram eles mesmos. Desceram e mataram todos os profetas. O Espírito do Senhor tem passado na Bélgica. E Deus tem matado homens que são malignos, homens que são instrumentos do diabo, que você nem conhece, você nem sabe, mas que são cabeças de centros satânicos, homens que estão dentro do governo, homens que estão dentro da sociedade. O Espírito Santo tem passado já algumas vezes nesse país e tem matado. E diz o Senhor: eu tenho enviado o meu anjo, o anjo da morte, e vou visitar outros ainda nessa terra, porque eu estou limpando a Bélgica, porque tenho eu um plano nessa terra muito grande. E a terra foi limpa. Mas Deus falou com ele que haveria chuva. Foi ele que disse: não haverá chuva, e não houve. Agora ele diz ao rei, depois de tudo isso, Acabe devia estar perturbado, Acabe devia estar confundido, um homem nervoso, bravo, que matou todo mundo, que estava servindo os demônios que estavam sobre a sua esposa Jezabel, que encontra Elias e já dá uma palavra dura. Elias, onde você estava, que você quer falar comigo agora? E Elias falou: não, é você o cara que fez a bagunça, não foi eu não. Acabe está todo confuso com tudo isso. Ele disse para Acabe: sobe, come e prepara para ir embora, porque está vindo chuva. Eu posso pegar isso como uma promessa. Promessa é quando Deus fala alguma coisa que Ele vai fazer. Posso pegar isso como promessa, que Deus vem para Elias e fala: vai chover, sendo que todo mundo estava precisando de chuva, sendo que a situação estava horrível para todos, não tinha pobre ou rico, todos foram atingidos. Posso pegar isso como uma promessa: vai chamar o rei, porque haverá chuva. Uma palavra de Deus que fala de algo que Ele vai fazer? Sim, posso. É uma promessa. Mas não é qualquer um. É Elias, homem acostumado de ouvir a Deus e fazer as coisas no nome de Deus. Mas quando ele fala para o rei se preparar, que a chuva está vindo, o que ele vai fazer? O que Deus está falando comigo e com vocês? O que nós temos que fazer? Nós temos que criar vergonha na cara e começar a orar de verdade. Elias, este homem de Deus, que tinha a palavra de Deus, que fez tudo o que fez, a Bíblia diz, ele se dobra, põe os joelhos por terra, mete a sua cara no chão e começa a orar. Por que ele vai orar, se Deus tinha falado que ia acontecer? Começa a orar. Ele clama, ele clama, ele clama. Eu não sei quanto tempo ele fica em oração. Mas a sua oração não é uma oração morta, vazia, obrigado. Tenho que orar. Pai, estou aqui. Não. É alguém que tem reunião com o Todo-Poderoso. Ele se humilha, ele se prostra, ele não está diante de Deus de qualquer forma, é Deus. Ele geme, ele clama, ele invoca,
Ele busca com toda a sua força. E ele diz então ao moço que andava com ele: vai, sobe no monte para o lado do mar e olha lá se já está vindo a chuva. O moço vai, ele continua orando. O moço vai, eu não sei quanto tempo que leva para ele subir, olhar lá para o lado do mar, volta e diz ao profeta: não tem nada. Eu não sei quantos de nós aqui hoje já passamos por coisas que Deus falou conosco, prometeu alguma coisa, e nós oramos, acreditamos, e depois não aconteceu nada. E você ficou decepcionado, ficou triste, questionando, com dúvida, e agora, como é que vai ser? Alguns desesperaram, ficaram nervosos, e foram fazer coisas que não eram para fazer. Mas o profeta, não. Ele diz assim: você vai 7 vezes. E ele volta a dobrar o seu joelho. Ele volta a colocar a sua cara na terra. Se humilha diante de Deus e continua clamando. E o moço vai 1 vez, nada. 2, 3, 4. Quanto tempo? Eu não sei o que o moço faz, que ele chega, fica olhando Elias. Deve também dobrar o seu joelho, orar um pouco também. Depois ele fala: deixa eu ir de novo. Na 7ª vez, ele vê algo que não significa nada. Não significa. Uma nuvem. Não são nuvens não, é uma nuvem. Você consegue imaginar e ver isso? Uma nuvem pequena. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele deve ter medido assim, pôs a mão dele, parece o tamanho da minha mão. E ele volta para falar com Elias. Elias, apareceu uma nuvem, mas muito pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Elias, levanta. Porque aquele que está em Deus, ele consegue ver o que Deus está fazendo. Ele sabe que algo está acontecendo, já começou. Por isso o Espírito Santo falou nessa igreja já muitas vezes: abre os vossos olhos e veja o que eu já comecei a fazer. Já comecei, diz o Senhor. Para o moço talvez não é nada, mas para Elias, corre! Diga ao rei para colocar o seu cavalo, subir nele, corre! Porque a chuva vai vir e ela será muito forte. E os céus, 3 anos e meio, 3 anos e meio é muito tempo. Céu azul, sem nuvem, sem sombra, sem nada. Deus estava pondo a mão. De repente os céus começam a ficar escuro. Nuvens e nuvens e nuvens, fica o céu escuro, vem vento. Vento. E de repente a chuva cai. E é muita chuva. Nós servimos o mesmo Deus. Nós somos de carne e osso como o profeta Elias. E nós estamos numa estação, no momento da história, aonde nós podemos fazer coisas maiores que Elias.
Será que tem alguém aqui para ouvir o que diz o Espírito Santo? Nós podemos fazer coisas maiores. Aonde está este povo? Aonde estão estes homens? Aonde estão estas mulheres? Porque os olhos do Senhor passam olhando, procurando quem Ele possa falar, venha. Mas o Senhor não tem te achado, porque você anda ocupado, está preocupado com a comida, está preocupado com a roupa, está preocupado com o aluguel, está preocupado com a casa, está preocupado com o trabalho, está preocupado com o dinheiro, está preocupado com os lazeres, está preocupado com as festas, está preocupado com os prazeres carnais, está preocupado, Ele não te acha, mas Deus está procurando aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor, e eles têm uma agenda de oração, aonde eles se encontram todos os dias diante do Senhor. Daniel, homem sem igual. Jesus fala dele, não houve ninguém como este homem. Daniel, um homem que Gabriel, anjo do Senhor, um arcanjo, aparece para ele e diz para ele, não há homem como tu, Daniel. Daniel, tu és muito querido e amado, tu és especial demais, Daniel. E quando você vai olhar para Daniel, o que Daniel tem? Porque ele é assim? Daniel é um homem de oração. Ele ora 3 vezes por dia, ele tem uma agenda, ele anota os horários, e ele se isola e se fecha para falar com Deus 3 vezes ao dia. Por isso, sempre disse, desde pequeno, ouvi homens de Deus falando, e é isso mesmo. Crente que não ora, tem defeito de fabricação. Porque o cristão, ele ora. Ele tem prazer na oração. A oração é tudo. Mas o diabo detesta que nós oremos. Você começa a se levantar em oração, buscar a Deus, invocar o nome do Senhor, começa a surgir lutas, guerras, situações, porque o diabo não quer que você ora. Mas Daniel, Satanás fez isso com ele também, porque Daniel era líder, ele estava abaixo do rei, não era uma nação, era centenas de nações que eles dominavam. E Daniel foi escolhido para governar porque era um homem que tinha de Deus sabedoria, inteligência, capacidade. Daniel era um homem muito ocupado, mas em toda a sua vida ele orava 3 vezes por dia. O diabo, incomodado com isso, tentou parar Daniel de orar, mas não conseguiu. O que eles fizeram então? O único jeito de pegar Daniel é pegar ele com o Deus dele, com a lei do Deus dele, dentro da fé dele, é lá que a gente tem que pegar. E os governantes da época fizeram uma lei que não poderia orar a nenhum outro Deus, a não ser o Deus que serviam ali, uma estátua. Daniel parou. A lei dizia que quem fosse pego servindo um outro Deus seria morto. Daniel parou. Por que a igreja para hoje quando tem um problema? Por que os crentes hoje quando tem uma situação contrária, oposta, para? Não podemos parar. Não podemos permitir que as circunstâncias falem mais alto do que a voz do nosso Deus. Pare de olhar as circunstâncias. Pare de olhar os problemas, as dificuldades e olhe para Deus. Daniel não parou. Não teve medo.
fizeram a armadilha, prepararam tudo e o pegaram. O rei tinha um relacionamento com Daniel muito especial, ele amava Daniel, porque era um homem de Deus e o rei via isso, o quanto ele era especial. E quando ele foi pego, o rei falou, ai, e agora? Não, eles querem te lançar na cova dos leões, não pode, mas o rei não podia ir contra a lei, porque ele mesmo assinou a lei, e um rei não podia voltar atrás. E Daniel, não como os crentes que estão por aí hoje em dia, que vai mudar em nome de Jesus, que estão desesperados, perturbados, confusos. Daniel não, no meio da desgraça, da perseguição, da morte, que ele ia ser jogado para os leões comê-lo, Daniel estava tranquilo, e disse para o rei, não rei, fica tranquilo, fique na paz, está tudo bem. E como não tinha como fazer outra coisa, o mal aconteceu. Tem mal que acontece na sua vida, na sua casa, na sua família? Como é que você reage quando o mal acontece? Ah, Deus não me ama. Como é que você reage? Daniel estava na paz. O mal aconteceu. Ele foi jogado na cova dos leões. Foram embora. Voltaram no outro dia. O rei passou a noite acordado, não dormiu, preocupado com Daniel. E ele vai de manhã lá na cova para ver o que aconteceu, os pedaços de carne, os ossos, sei lá, ossos, né? Daniel! E Daniel grita lá de dentro, rei! Está tudo bem? Como isso? O Senhor mandou um anjo aqui e fechou a boca dos leões. Está tudo bem. Agora o rei, que não podia mudar a lei, olha o poder da ação de Deus. Tudo é possível para Deus. Tem alguma lei que não está agindo, algum problema? Deus pode mudar? Pode. O rei que não podia mudar a lei, agora muda. Ele muda a lei. Não podia, ele muda a lei e ele manda matar todos aqueles que fizeram a outra lei. E a Bíblia diz que quando eles foram lançados aos leões, os leões já pegaram no ar e despedaçaram, a coisa foi horrível. Morreu o marido, a esposa, os filhos. E isso você não entende, você tem que entender. As coisas espirituais não envolvem só a sua vida, o que você faz atinge tua família. Tem crente aí brincando com as coisas espirituais, pensando que é só individualmente. Não. O que você faz atinge tua família, tanto para o bem como para o mal. O que você está fazendo com a sua casa? Qual é o mal que você está abrindo para a tua casa? Você está cometendo um pecado pensando que você está fazendo sozinho? Você está abrindo uma porta para a tua casa e o diabo está entrando e vai destruir até os filhos. Ai, que dó, que pena, o filho tão pequenininho, não merecia nada, mas foi o pai que abriu a porta. Tem filhos padecendo, sofrendo, por causa de pais que fazem coisas erradas. Até quando nós vamos ignorar o mundo espiritual e ficar cegos para as coisas de Deus? Arrume a tua casa. Restabeleça o altar de Deus dentro da tua casa. Ele é a tua prioridade. Ele é a tua razão de viver. Nós precisamos restaurar a oração, fazer a agenda da oração. Eu vejo Daniel, vejo Elias, vejo Josué e muitos outros.
Todos eles, quando eu olho, eles tinham determinação na oração. Eles não faziam uma oração, deixa eu fazer uma oraçãozinha agora porque tem que orar. Não, não, não. Eles tinham determinações violentas na oração. Daniel, ele está lendo o profeta Jeremias, quando ele descobre que há uma profecia que foi dada pelo profeta Jeremias e que não se cumpriu, que o cativeiro era 70 anos. Daniel então começa a interceder, e quando você vai ler a intercessão de Daniel, ela é abrangente, violenta, ele se dispõe completamente, ele está ali para aquilo. Mais tarde ele tem uma outra visão de outras coisas, mas ele não entende a visão. Ele então, olha a determinação de Daniel, ele então vai se colocar num lugar, perto de um rio, não come, não bebe e fica em oração, procurando uma resposta de Deus. Se passa 21 dias e ele não cede, ele não sai. Podia passar um dia, Deus responde, Deus fala comigo, nada, dois dias, e ele fica ali naquele lugar, no mato, do lado do rio, mas nada acontece. Passa 3, passa 4, ele não cede. São 21 dias que ele fica ali. E quando o anjo desce, o anjo fala para ele, quando você começou, Deus já deu a resposta. Mas houve uma guerra nos céus. O principado, demônios da Pérsia vieram guerrear. E Deus mandou outro arcanjo para lutar comigo. E eu cheguei com a resposta de Deus. Mas a determinação de Daniel na oração é muito forte. A determinação de Elias na oração é muito forte. E quero terminar aqui com Josué. A determinação de Josué na oração é muito forte. A Bíblia vai dizer em Êxodo 33, quando o povo peca, Moisés está no monte, recebendo os 10 mandamentos. Quando Deus diz, desce, porque o povo já estragou tudo, fez deuses, estão se prostituindo, estão adorando. Moisés desce. Deus até fala, não vou mais andar com o povo, porque eles são teimosos, coração duro, cabeça dura. Se eu andar com eles, vou ter que matar todos, porque eles vão fazer só besteira. Há um diálogo com Deus, e Moisés diz assim, Senhor, risca o meu nome do livro da vida. É o segundo texto da Bíblia, são 2, que fala que Deus risca o nome do livro da vida. Deus vai dizer a Moisés assim, o teu eu não risco, porque você não fez nada de errado, mas aqueles que fizeram esses eu risco. E em Apocalipse também está dizendo, que Deus risca o nome do livro da vida. Aí tem gente achando que está salvo. Eu estou em Cristo, estou salvo. Adultera, estou salvo. Peca, estou salvo. Rouba, estou salvo. E está escrito lá em Apocalipse 22, ficam de fora os adúlteros, os cães, os mentirosos, os ladrões. Não, você acredita que você tem Jesus, você pode fazer tudo, né? Mas nessa comunhão com Deus, nesse relacionamento com Deus, coisas acontecem em Israel, não vou entrar em detalhes porque não temos tempo. Mas é o que acontece. Moisés começa a se isolar, está todo o acampamento de Israel, Moisés põe uma tenda lá do lado de fora, e Moisés levanta pela manhã para ir para a tenda para orar, porque Deus vai visitar ele lá, levanta e entra. Quando ele começa a sair, a nação inteira vem para fora das suas tendas e fica na porta das tendas olhando Moisés. Não sai até Moisés entrar na tenda. Quando Moisés entra na tenda, a nuvem desce, que é a presença de Deus, e Deus fala cara a cara com Moisés o dia inteiro. Isso acontece muito tempo. No outro dia a mesma coisa. E o povo então nesse momento se dobra o joelho, toda a nação, e adora a Deus que está ali visitando Moisés. Só que tem um segredo aí. Tem outra pessoa dentro da tenda. Josué estava dentro da tenda. A Bíblia diz que Moisés saía para voltar no outro dia, e está escrito, em Êxodo 33,
Mas Josué não saía da tenda. Você acha que Josué herdou a posição de Moisés do dia para a noite, do nada? Josué, nós vemos a história do começo, eles tinham acabado de sair do Egito. Josué já amava a oração, já amava a comunhão com Deus. Ele estava na tenda, Moisés saía e voltava, e Josué estava dentro e não saía. Nós vamos ver em Josué, que quando ele vai conquistar a primeira cidade, aparece o anjo para ele, uma teofonia, uma apresentação, uma manifestação de Deus. Era o anjo do Senhor, era Jesus ali, como dizem muitos estudiosos. Mas ele estava como um homem, com uma espada. E Josué levanta e fala: quem és tu? Tu és dos nossos? Quem é? Calma, sou eu. Quando ele vê que é o Senhor, ele adora Jesus. E Jesus vai dizer para ele ali, que diz o anjo do Senhor, vai dizer assim para ele: eu te dei Jericó. Tem outra versão que diz: tenho dado. Tem outra que diz: entreguei nas tuas mãos. O que é que Deus tem falado conosco, como falou para Elias, como falou com Daniel, como falou com Josué? O que nós temos feito com o que Deus tem falado? Porque Deus falou com Josué, mas a cidade estava lá. A cidade não tinha sido conquistada. Ele dá uma estratégia para Josué, que é uma estratégia divina, sobrenatural, não é coisa humana, não tem lógica. Vai e rodeia a cidade 1 dia, 2 dias, 3 dias, 6 dias, no 7º dia, 7 vezes. E vai tocando a corneta na frente. Pará, pará. Eu fico olhando. Que ridículo. Não tem projeto nenhum, humanamente falando, lógica. Eu acho que o povo em cima da muralha olhava para baixo. Olha lá. Olha lá, olha lá. Mas eles estavam com medo, não por causa deles, mas por causa do Deus deles, porque eles ouviram o que Deus tinha feito com esse povo. Eu acho que se eu estivesse em cima da muralha, eu ia falar: me arruma um arco que alcança mais longe, que eu vou pegar aquela turma que está rodeando daquele lá. Espera aí. Um a menos. Aí não, eles ficaram assistindo o povo lá. E o povo rodeando, marchando. E Josué disse: ninguém fala nada. Eu tenho plena convicção no Espírito Santo que Deus está falando com a nossa igreja. Cuidado com a sua boca. Para de murmurar. Para de reclamar. Para de falar coisas que são negativas, coisas da dúvida, da falta de fé. Pare, diz o Senhor para nós. Fale coisas de Deus. Você não tem o que falar, está com uma guerra, está com luta, está com dificuldade, está com tristeza. Cante, adore, mas cuidado com a sua boca. Josué deu ordem, ninguém fala nada. Um dia rodearam, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º dia 7 vezes. E aí tocaram as trombetas, cornetas e gritaram: uma coisa assim, grito. O grito faz cair parede. E de repente, caiu toda aquela muralha. Mas se Deus tinha dado para Josué, tinha entregue na mão dele, cada vez que ele rodeava o muro, acontecia alguma coisa. Tinha algum sinal para ele continuar na fé, continuar acreditando? Ele dava uma volta, caía um tijolo aqui, caía uma pedra lá, tinha isso? Não. Ele tinha a palavra de Deus. Será que nós temos a palavra de Deus? Será que Deus tem falado conosco? O que nós temos feito? Deus está gritando em alto e bom som, dizendo: igreja, se reúna comigo,
clame a mim, busque, clame. Vocês verão quanto eu vou fazer. Porque promessas, nós já temos muita. E promessa, quando que ela vem? Ela vem quando nós estamos orando. E o cumprimento dela também vem na oração. E como fica na promessa? Como espera o cumprimento? Na fé. E da onde vem a fé? Na oração. Tudo está na oração. Quando eu olho a vida de Elias, eu vejo um homem de oração, que tem prazer, alegria, ele está na oração. Quando eu vejo a vida de Daniel, eu vejo um homem de oração. Quando eu vejo a vida de Josué, eu vejo um homem de oração. Quando eu vejo Jesus, que é Deus, não é outra pessoa, ele é Deus encarnado. Quando eu vejo os evangelhos que eu vou ler sobre a vida de Jesus, ele é de oração. Ele se isola em oração, passa noites em oração, ele está o tempo todo orando. Como que é isso? Na hora dele ser traído, ele sobe no monte do Getsêmani e leva os discípulos com ele. E leva os 3 mais íntimos dele. E diz, fica vocês 3 aqui, eu vou mais ali. E ele vai clamar, ele vai orar, ele vai suplicar, ele fica, oh! A Bíblia diz que ele soa sangue. Ele volta e diz para os discípulos, mas o que está acontecendo com vocês? Nenhuma hora pudestes orar, nenhuma hora, mínimo. Não é que é para orar 1 hora por dia, não, é mínimo. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. E Deus tem falado com a nossa igreja. Já tem alguns, não sei quantos meses, Deus tem falado com a nossa igreja, que a nossa identidade, e olha isso que está sendo ministrado hoje, olha o que está falando na Bíblia. A nossa identidade é um povo que ora. Se você está nessa igreja e você não ora, você não é desta igreja. E se você é de Deus e não ora, você não é de Deus. Deus está nos chamando à oração. Você precisa ter a tua agenda da oração. Porque promessas vem através da oração, o cumprimento delas, a fé para estar nelas. Precisamos orar. Durante os últimos 5 meses, eu tive visões, várias vezes, quando eu estava orando e clamando, na sala da minha casa. Eu gosto de orar muito de noite, oro de noite, gosto de orar de madrugada. Orando e clamando, eu vi várias vezes os céus da Bélgica, desse lugar onde nós estamos aqui. Eu vi o céu da Bélgica. Vinha exércitos de anjos, de Deus. Mas era muitos anjos. E eu ficava assim, meu Deus, na minha oração. Que é isso? O que o Senhor está fazendo, Senhor? Era muito, eu vi isso muitas vezes. Não foi um dia, não foi 2, foi muitas vezes eu vi isso. Outras vezes eu não tinha visão, eu sentia. Eu sentia um movimento no céu, não estava vendo, mas estava sentindo o movimento. E nesses últimos dias agora, eu senti uma guerra no mundo espiritual muito forte. Eu não sei se eu contei isso para a igreja, hoje eu vou contar abertamente. Desde quando eu estou na Bélgica, eu tenho confrontado e enfrentado Satanás. Ele já apareceu para mim. Várias situações diferentes. Teve uma vez que eu estava orando, era uma tarde,
Eu comecei a clamar, e fui dando liberdade ao Espírito Santo, e fui entrando na oração sobre a Bélgica, e fui orando, e de repente eu vi que eu estava confrontando principado, porque tem níveis de demônios. Principado é que ele fica na cabeça do país, depois é dividido por regiões, por cidades e por locais. Mas tem aquele que comanda. Quando eu vi, eu estava batendo de frente com o principado, e eu vi que Deus estava me levando, e eu fui batendo, exercendo a autoridade que eu recebi de Deus, e fui mandando, ele tem que obedecer, e fui fazendo uma guerra. De repente, eu senti que o negócio arrebentou, e aí minha visão abriu. Eu vi o principado da Bélgica, desesperado, e ele gritava para o principado da Holanda, dizendo ajuda-me, e gritava para o principado da França, dizendo ajuda-me. Isso aconteceu em 1989, quando eu orava aqui na Bélgica. Eu vi o principado caindo, ele clamando por ajuda de outros principados de outros países. E nesses últimos dias agora, eu sei do que eu estou falando. Eu nunca vi uma guerra espiritual como agora. O mundo espiritual está lutando, os demônios, os principados, as potestades dos ares estão operando muito forte. Sabe por quê? Porque tem algo de Deus poderoso chegando, e eles estão agitados. É por isso que Deus mandou anjos e anjos, há um exército, há uma batalha nesses céus. E nós precisamos orar, nos consagrar, nos santificar e andar com Deus. Que o Espírito Santo ministre ao teu coração, que Ele te dê graça e que você possa entender a direção e aquilo que Deus está falando conosco. Tem coisas muito grandes, especiais demais, que já está mexendo o céu, Enquanto não manifesta, a gente não fica desanimado, abatido. Enquanto tem uma dor, um problema, a gente continua orando e crendo. Quem entendeu? Quem ouviu a voz do Senhor? A quem o Espírito Santo falou? Quem talvez no meio disso tudo diz, Senhor, talvez não estou entendendo tudo, mas eu quero que o Senhor continue falando comigo, e você está disposto? Fique de pé, você que ouviu, que entendeu, e que você entende que Deus está te chamando, que você tem que se levantar diante de Deus, em oração, é individual, é você e Deus, ninguém vai estar olhando o que você está fazendo, é você e Deus. Oricandala masuri candala baxeri andala baseri candala baxeri andala baseri andala basso. Começa a abrir teu coração, começa você a falar com Deus agora. Eu não estou aqui para agradar homens, para satisfazer desejos teológicos de pessoas, não estou aqui para isso. Eu estou aqui para obedecer a Deus e a sua palavra. E estou falando aquilo que Deus está fazendo. E fará. Já começou. O Senhor está te chamando. Levanta-te. Levanta-te. Eleve os teus olhos e veja o que Deus está fazendo. Levanta-te, igreja. Levanta-te, povo de Deus. Pois o Senhor quer colocar a sua glória sobre ti e resplandecer em ti o seu poder, ao ponto que a glória do Senhor brilhará sobre ti, e muitos verão que Deus está sobre ti.
e serão abençoados, serão libertos, serão salvos, serão alcançados. Há uma transformação poderosa de Deus. Levanta-te, levanta-te. Entregue a Ele o teu coração, entregue a Ele os teus pensamentos, entregue a Ele os teus planos, entregue a Ele os seus projetos. Venha, venha depressa, venha hoje, venha a Ele como estás. E diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. O iri ele masi candele maduri ele madiri ele maso e candulo machei. Orianda la masurianda elevaçou. Que a sua decisão não seja uma decisão infantil, imatura. Que a sua decisão seja verdadeira no profundo da tua alma. E que ao sair daqui hoje, que essa palavra te consuma e que você possa vivê-la, experimentá-la. Porque eu quero dizer a você, igreja, Satanás não vai poder parar você. Você vai orar e o diabo não vai te parar, você vai orar. A porta está aberta. Senhor, olha, Pai, agora para o coração deste homem. Olha agora para o coração desta mulher. Olha, Senhor, para este jovem que está na luta, porque tem um pecado que está batendo a porta, está difícil. Dá libertação, Senhor. Quebra esse laço, essa amarra. Solta essa mente, solta esse coração. Porque essa pessoa, Senhor, Tu me mostras que ela quer viver para Ti. O Senhor me mostra que ela quer fazer a Tua vontade, mas esse pecado tem lutado. Hoje, vem a libertação sobre a sua vida. Espírito Santo, abre a visão. Abre a visão deste povo. Abre os ouvidos deste povo. Abre, Senhor, a voz. Uma voz de súplica, uma voz de oração, uma voz de clamor, uma voz de ação de graça, uma voz de adoração. Oh, seja estabelecido, Pai. Seja estabelecido o teu altar da adoração. Só a Ti nós nos prostramos, só a Ti nós adoramos. Seja estabelecido o teu altar. Eremaduir, elemaçoiando, vou checando a lamacei. Sou iriemacei, elei, candou, xeriendo, foi elemandoi, ando candalester e candalabacei. Que seja restaurado o altar, elemandoi, derebalabacei. Que o fogo caia do céu, erianda, elebachirianda, elebaci. Te exaltamos, te exaltamos, te bendizemos. Tu és o nosso Deus, Tu és tudo para nós. Seja glorificado, Senhor. Espírito Santo, eu te peço, sabendo que o Senhor já vai fazer, mas eu te peço, continue a Tua obra nos nossos corações. Eu vejo rapidamente uma pessoa que está com um pecado. E esse pecado trouxe demônios. E o demônio entrou e já tem devastado tudo. Diz o Senhor a você: levanta-te, porque eu vou te limpar e vou te perdoar. Mas levanta-te, venha aos meus pés. Se humilhe e busque minha face, pois eu posso fazer tudo novo.
Deus está dizendo que depende da sua escolha, da tua decisão. Olha a vida destes homens. Quando eles iam para a oração, eles iam 100% decidido. Só saio daqui quando Deus me responder. Seja abençoado, seja abençoada. Levante suas mãos para você receber. Que a glória do Senhor resplandeça sobre ti. Que Ele te dê a paz. Que o Espírito Santo venha trabalhar na tua alma, no teu entendimento, nos teus sentimentos, te orientando, mostrando, falando, te equipando, te fortalecendo. Seja abençoado, seja abençoada, porque a glória do Senhor já começou a brilhar. Que você tenha uma semana de muita reunião com aquele que é o Todo-Poderoso. Que o povo de Deus diga amém. Tenha um bom domingo, que Deus te abençoe.